Nós buscamos, caminhamos servindo esse nosso Deus do novo dia, do novo tempo, das novas histórias, o Deus da providência que mandou Jesus Cristo e fez tudo diferente e faz acontecer conforme nós acabamos de cantar aqui. Irmãos, que especial estarmos aqui. Eu estou muito feliz com vocês hoje, enquanto corpo de Cristo, vivendo esses momentos marcantes aqui que só o nosso Deus pode oferecer e trazer para nós na presença dEle. E esse é um tempo do qual nós abrimos a palavra e estamos desejando ouvi-la, apreendê-la para as nossas vidas. E feche os seus olhos, ore comigo para que nós possamos aproveitar cada minúcia do que Deus tem para nós nessa noite. Senhor, é a Ti, diante de Ti que nós estamos, ó Pai, rendidos, prostrados aos Teus pés, ó Deus. Prostrados diante dessa cruz que sempre está diante de nós, a cruz que mostra o Teu Filho, o gesto de amor que foi por nós, para que nós tivéssemos esse novo dia, esse novo tempo. E como é bom, ó Pai, experimentar isso enquanto igreja Tua, enquanto povo Teu, ver isso acontecendo, ó Pai, no decorrer dos anos, ó Pai, da nossa história, mas ver novas histórias começando, ó Pai, também na vida de novos que estão, ó Pai, se achegando mais e mais para a Tua presença, pessoas que também olharam para a cruz, pessoas que também creram e que agora, ó Pai, solidificam o caminho de caminhar na Tua presença, ó Pai, na direção do Espírito, Pai. É dessas coisas que o Senhor faz, é dessas coisas, ó Pai, que nós queremos mais e mais viver, na medida que clamamos, ó Pai, despende, Pai, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais das Tuas misericórdias sobre nós, para que nós vivamos mais e mais novas porções do que o Senhor tem para nossas vidas, porque o Senhor tem e nós queremos, e é por isso que nós Te pedimos por isso nessa noite. Abençoe a Tua palavra aberta, ó Pai. Que ela nos inspire, que ela nos faça nos rever e que ela nos acrescente tudo aquilo que há da parte do Senhor para nós. É assim que nós consagramos esse momento diante do Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Igreja, nós terminamos na semana passada um tempo de olhar para a palavra de Deus dentro de um tema que nós chamamos Religare. Foi um tema que falou sobre essa história da redenção, a história da salvação, a revelação de Deus para o homem de um caminho, de um novo caminho, de uma oportunidade para um homem que falhou e uma história que aponta para uma esperança. E foi maravilhoso, nós vivemos isso ao longo de todo o mês de abril, mês que faz em o envolto dessa nossa comemoração especial da Páscoa que nós tivemos no mês passado. E em maio, adiante, nós vamos olhar para a família, nós vamos refletir, nós vamos nos aprofundar e aproveitar a respeito do tema, do assunto de família. Mas hoje nós damos uma pausa aqui, nós paramos por um instante e nós vamos falar um pouco sobre todo esse dia que está acontecendo para nós aqui, sobre toda essa pauta especial que está acontecendo para nós aqui hoje. Por que, pastor? Do que você está falando? Porque nós estamos aqui hoje experimentando uma grande festa na presença de Deus, do nosso Deus, das quais nós estamos praticando, experienciando na prática aqui, de uma forma muito clara, duas das principais ordenanças de Jesus, e hoje nós vamos nos dedicar em olhar para elas, em falar sobre elas. Porque por mais que já tenhamos passado sobre esses assuntos antes, nós nos reciclamos a respeito de coisas importantes. E nós temos a oportunidade de aprender também sobre mais coisas que Deus tem para as nossas vidas. É nesse sentido que nós vamos aproveitar aqui hoje, nessa noite. Sempre que nós pensamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre que nós pensamos sobre ser cristão, sempre que nós refletimos sobre o cristianismo, é imediato a conexão de lembrar de quem? De Jesus. Por que de Jesus? Porque Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor, o dono dessa história toda que nós chamamos de reino de Deus, de estar no reino, de servir e caminhar para Cristo. E Jesus, sendo o Senhor dessa igreja, sendo o Senhor desse seu povo, é um Senhor que Ele tem pretensões, Ele tem ordenanças, Ele tem chamado para as nossas vidas. E quando nós olhamos e refletimos, pensamos sobre ordenanças então de Jesus, a gente tem aqui duas que são principais para a base da nossa vida particular, no aspecto individual e pessoal, que tem a ver com o quê?
tem a ver com o que Jesus falou lá em Mateus 22:39, tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso Jesus falou, são os dois principais mandamentos, duas ordenanças que Jesus deixa aí em caráter individual. Mas quando nós vamos para essa experiência do agrupamento das pessoas, quando nós vamos para essa experiência do coletivo, a gente vai encontrar essas outras duas ordenanças que são o batismo e a ceia do Senhor, as quais Jesus deixou muito claro para nós, enquanto igreja, vivermos e experimentarmos. E hoje é um dia muito lindo, porque nós vivemos aqui junto com nossos irmãos batismos, e nós participaremos, nós, os da igreja, os que já fazem parte dessa caminhada com Deus, participaremos da mesa do Senhor. E hoje nós vamos então nos dedicar em repensar um pouco dessas duas ordenanças de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. Eu quero refletir aqui um pouco com você então sobre o batismo, sobre isso que nós experimentamos aqui na pessoa desses 4 irmãos que estão conosco aqui hoje, experimentando esse passo tão importante nas suas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, o batismo ele é algo que ele existe na realidade do Novo Testamento. E ele começa lá com João Batista que foi o precursor de Jesus, ou seja, aquele que abriu o caminho para a vinda de Jesus e do seu ministério. Então a gente vê essa experiência do batismo cristão, o primeiro batismo, vamos dizer assim, o batismo que a Bíblia chama como o batismo do arrependimento, que é esse batismo de João Batista, ou seja, o batismo que era experimentado antes de haver Jesus na cruz, antes de Jesus ter subido ao Calvário para consumar a sua grande obra, da qual ele veio até aqui a terra preencher. Marcos 1 vai falar um pouco sobre esse batismo do arrependimento que João tinha. Você pode abrir a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos que dizem a respeito desse batismo. Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, leio aqui na NVI, diz assim: Assim surgiu João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Veio João então abrindo caminho para o ministério de Jesus, pregando esse batismo que já apontava para essa experiência de se arrepender dos seus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos e experimentar o perdão dos pecados. Versículo 5: E a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eles eram batizados por ele no Rio Jordão, diz o texto que nós lemos aí. Mateus capítulo 3, versículo 11 também vai falar sobre isso, sobre João Batista, nessa experiência de batizar, nessa primeira versão do batismo. Mateus capítulo 3 diz assim, versículo 11: Eu os batizo com água para arrependimento. João Batista dizendo: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu. De quem ele está falando? Ele está falando de Jesus. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias nas minhas mãos. Ele está falando de Jesus aqui. E esse Jesus, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Do que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, olha, esse Jesus, ele os batizará, e por meio da sua obra, por meio da sua ida à cruz, por meio da sua grande manifestação de obediência ao Pai, nesse grande projeto para o qual ele veio para viver, ele os batizará por meio do Espírito Santo. Por que João diz isso? Porque quando nós experimentamos essa experiência de decidir por caminhar com Jesus, de reconhecê-lo como nosso Salvador, nós recebemos então o Espírito Santo para morar na nossa vida. E o fogo que ele menciona aqui tem a ver com esse aspecto do poder regenerador, da santificação, da habitação do Espírito Santo que passa a acontecer na vida daquele que agora tem o Espírito Santo morando na sua própria vida. Porque o Espírito Santo ele vai criar a consciência de Deus, a mentalidade de Deus, um olhar que busca a vontade de Deus para as nossas vidas, e é isso que é experimentado. E João está falando, eu estou batizando aqui, é o batismo para o arrependimento, mas depois virá Jesus, e Jesus promoverá tudo isso.
não é? Esse versículo aqui que nós lemos de Mateus 3, ele fala dessa transição entre um batismo e outro, entre o batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento, para o batismo depois de Jesus, que haveria de ser o que Jesus deixa para nós registrado lá em Mateus 28:19, no qual Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero chamar a tua atenção aqui de que Jesus, ele faz essa ordenança para a sua igreja, porque Jesus está falando com seus discípulos ali. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram a igreja que Jesus estava estabelecendo a partir da vinda dele aqui na terra. A gente sempre precisa pensar que quando pensamos a igreja de Jesus, não tem a ver com a estrutura, não tem a ver com a articulação humana, organizacional, o registro, o CNPJ que temos, mas tem a ver com as pessoas que professam a mesma fé e seguem a um mesmo Senhor. E Jesus falou aquilo para os seus discípulos, dizendo: olha, é isso que vocês deverão fazer, batizando todos os discípulos que vocês haverão de fazer. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a gente vê Jesus fazendo essa ordenança aqui, é porque ela é importante. Mas nós vimos hoje cedo aqui na Profissão de Fé, nós falamos sobre isso, que o batismo não salva. Mas se o batismo ele é importante, mas por outro lado ele não salva, por que então Jesus faz essa ordenança? Por que Jesus estipula isso? E isso é algo que mostra uma importância da qual nós precisamos aprender e refletir para nós. O batismo, ele reflete, ele representa a profissão de fé, ou seja, a marca da entrada no reino de Deus publicamente, porque essa é uma obra que acontece no interior do coração do homem, no crer. Mas é num ambiente, é num campo do qual só a pessoa em si mesma, que olha para dentro de si e diante de Deus, reconhece e vive essa experiência. Mas quando ela, de fato, se decide e caminha na direção do batismo, é o ato do qual publicamente ela está dizendo, primeiramente para si mesma e para as outras pessoas, que ela firmou esse compromisso, que essa decisão é para valer, que ela deseja viver isso. O batismo é essa formalização da decisão para si mesmo e para as outras pessoas. E ela é importante por quê? Porque somos chamados para viver o reino da luz. A luz não é algo que você experimenta ela trancada dentro de uma caixinha, mas a luz ela existe no campo aberto para brilhar, para mostrar claridade, para mostrar direção, para mostrar clareza. Então o batismo é essa experiência de falar assim, a luz chegou na minha vida, eu quero contar para todo mundo, eu quero demonstrar para todo mundo que isso chegou, isso é algo do mais maravilhoso do que eu quero viver e eu quero contar para todas as pessoas. E a gente vê que Jesus, isso é tão importante, essa ordenança de Jesus, que até mesmo Jesus, ele foi batizado. Ele se fez exemplo quando ele vai até João, quando o batismo era de arrependimento, e ele chega lá para João e fala, vim aqui para ser batizado, a Bíblia nos mostra isso. Jesus, ele não precisava batizar, de uma certa forma a gente pode ver, porque Jesus não tinha pecado, Jesus não era pecador, Jesus não precisava viver essa experiência do batismo de arrependimento. Mas quando ele vai até João para ser batizado, João ele questiona, ele fala assim, como Jesus, eu vou te batizar? Como assim? Você é o meu Senhor, você é o Todo-Poderoso, como eu vou te batizar, Jesus? E Jesus diz para João, lá no texto que nós vemos em Mateus 3,15, ele diz, olha, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O batismo, ele tem esse aspecto de simbolizar o cumprimento da justiça de Deus, e nós vamos ver isso em alguns detalhes aqui hoje, porque quando se mergulha, isso se simboliza o que? A morte do eu pecador, a morte do homem que vivia sozinho, sem Deus, sem esperança, rompido com Deus, ele não tinha mais esperança, ele não tinha mais a salvação eterna, porque lá no Éden a gente viu a raça humana foi comprometida quando a queda aconteceu, mas quando ele se levanta, ele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso demonstra a ressurreição que nós experimentamos na pessoa de Jesus Cristo.
E morre o velho homem, mas ressuscita a nova criatura, que 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas já passaram, elas morreram, o velho homem dos seus próprios interesses foi sepultado nas águas do batismo, dentro do que ele simboliza e significa, e tudo se fez novo. Uma nova criatura está aqui, alguém objetivado para viver o plano de Deus, a vida de Deus, a vontade de Deus, os propósitos eternos e grandes da parte de Deus, vivendo uma vida, mesmo que em meio a lutas, de esperança aqui, até que se chegue o grande momento, quando tudo se acabar, estaremos seguros, pois a gente sabe que Ele nos ama e nos levará para perto dEle. É muito lindo nós vemos essa grande marca da entrada no reino de Deus, que é formalizada, que é demonstrada por meio do batismo, que marca essa decisão. E quando a gente experimenta essa profissão de fé, que nós experimentamos hoje cedo por meio das palavras deles 4 aqui, expressando as suas palavras de crença, de fé, de caminhada, de dependência, e quando eles falam aqui com toda a sua energia, com toda a sua garra e gana, que eu sou de Jesus, está se dizendo primeiro para si mesmo: eu estou assumindo essa decisão, eu não estou simplesmente convivendo com o pessoal que está ali em meio à igreja, mas eu sou igreja com eles, eu quero viver isso no nível mais profundo, sim, e eu testemunho para os outros também. A gente vê em Atos 8, versículos 36 a 38, que Filipe, depois de ser evangelizado dentro daquilo que ele buscou, o eunuco, quando ele se vê evangelizado por Filipe, diante de tudo aquilo que ele ouviu, ele fala assim: existe água, eu quero formalizar essa decisão, existe algo que me impede de contar para mim mesmo e para você, que é a minha plateia, que é o meu público aqui, que agora eu sou de Jesus. E Filipe diz: olha, você pode sim, se você crê em Jesus de todo o coração. E o eunuco então responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele vai às águas, ele é sepultado, o velho homem, e nasce nova criatura, conforme aquilo que nós entendemos. Alguns textos do Novo Testamento contam essa experiência, esse relato do que o batismo simboliza de uma forma muito marcante. Romanos 6, versículos 3 a 5 diz: Paulo dizendo: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tudo garantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Algo do qual nós olhamos para a cruz e falamos: tem um Salvador, esse Salvador que fez essa obra completa. Também lá em Colossenses 2 nós vemos mais um registro disso, Paulo falando àqueles irmãos sobre a circuncisão do coração, o trato, o compromisso do coração. Ele está querendo dizer àqueles irmãos lá em 2:12 de Colossenses, ele diz: isso, irmãos, essa circuncisão do coração feita por Cristo, que representa a salvação de vocês, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É por isso que nós celebramos, nós louvamos a Deus, essa história linda, nós trazemos a memória por meio da mesa do Senhor, essa história de alguém que foi santo, foi perfeito, foi impecável, se entregou por amor a nós, ele morreu, mas ressuscitou porque nele não achou culpa e nele se executou a justiça de Deus. É por isso que Jesus fala: para que se cumpra a justiça, para que se verifique isso, que antes o homem esteve rompido com Deus, o homem esteve afastado de Deus, mas na pessoa do Filho nós podemos ser religados, nós podemos ser reconectados, o véu se rasga, que nem nós cantamos aqui, e estamos na presença dele, com o Espírito dentro de nós, adorando, porque ele providenciou o caminho de estarmos na presença dele. E a Bíblia mostra em Atos essa grande trajetória de pessoas vivendo essa obediência do batismo, dessa ordenança de Jesus, em vários episódios, com Saulo, Pedro e os gentios, Cornélio, carcereiro da prisão, Paulo e Silas batizando ali, e esse batismo que tem esse caráter individual. Mas aqui nós também vamos falar hoje da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor ela já adquire um aspecto de ser uma experiência do nosso coletivo,
da igreja do Senhor Jesus reunida, dividindo e participando da mesa do Senhor. Por todo o Antigo Testamento, quando nós olhamos o que era o capítulo anterior do que hoje nós experimentamos como uma ceia, nós encontramos o quê? Nós encontramos a Páscoa que era praticada desde o Êxodo. A Páscoa, que era uma das 3 festas judaicas, ela era realizada uma vez por ano e ela era chamada a festa dos pães asmos ou pães sem fermento. Começou lá no Egito, quando Deus, para tirar o povo da escravidão do Egito, Deus convoca o seu povo a sacrificar um cordeiro e a passar o sangue nos umbrais das portas, para que a 10ª praga não acometesse os seus filhos ali. E toda aquela experiência, ela era uma experiência que era uma imagem do que haveria a acontecer depois, porque assim como cada família providenciava o seu próprio cordeiro para ser sacrificado, para ser imolado, e essa experiência, essa festa pudesse ser experimentada, Jesus haveria de ser, sim, o Cordeiro de Deus, que Deus, o próprio Deus, preparou para que fosse a cruz e nós pudéssemos ser salvos também. Uma imagem futura do Messias que haveria de vir. E quando então Jesus vem, ele se torna o Cordeiro de Deus, o Cordeiro verdadeiro imolado na cruz, e a Páscoa deixa de ser Páscoa e passa a se tornar a ceia do Senhor, como nós a praticamos até hoje, da qual ele é o pão e ele é também o sangue. Convido você para que abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 14 a 20. Lucas, capítulo 22, de 14 a 20. Esse texto é um texto muito especial, porque é o texto que vai marcar essa transição. É o texto que vai representar e vai contar a história da primeira ceia do Senhor. A ceia que Jesus mesmo serviu aos discípulos, Jesus e os discípulos. Está registrada. Jesus estava caminhando para o evento do seu sacrifício, da sua entrega para Deus, da sua obediência, e antes de viver tudo isso, Jesus, ele vai participar da ceia do Senhor com os seus discípulos. E o versículo 14 então diz para a gente assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Que hora que ele está falando? Ele está falando da hora da participação da Páscoa, porque ainda era a festa que até então eles comemoravam, até ali. E aí é a hora da qual Jesus tinha dito aos seus discípulos para que eles preparassem a mesa, porque eles participariam juntos. Mas como já Jesus iria para a cruz, já iria para o Calvário, e seria ele a partir dali a marca dessa nova história, desse novo momento, desse novo testamento, dessa nova aliança, Jesus, ele já vai viver aqui essa mesa de uma forma diferente da forma com a qual nós experimentamos até hoje. E eles se assentaram à mesa ali. Versículo 15 diz: e disse-lhes Jesus aos discípulos: olha, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu desejei estar aqui com vocês, porque eu lhes digo, eu não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus está querendo dizer assim, aqui é a última vez que nós vamos participar, até que se cumpra novamente eu e vocês discípulos, pessoas com quem nós convivemos aqui, vivemos essa temporada juntos, nós não vamos viver isso de novo até que se cumpra no reino de Deus, Jesus está dizendo. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Jesus deu graças a Deus pelo cálice e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando desse novo momento que representa o Novo Testamento. Esse momento do qual começou a partir daqui e está perpassando os tempos, os quais nós estamos inseridos, mas continuará até que a gente viva de fato a conclusão dele no reino de Deus. Chegando nós lá antes ou chegando depois, quando Jesus levar a sua igreja no aspecto geral. 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim.
Jesus deu graças mais uma vez aqui e disse: olha, a partir de agora, vocês não celebrarão mais pão asmo, simbolicamente referenciando a experiência, a história lá do Egito, porque a partir de agora, eu estou seguindo para a cruz, e esse pão e esse cálice representarão o quê? A minha carne e o meu sangue, de quem vai à cruz por amor a vocês. E quando vocês participarem dessa mesa, façam sempre isso e façam em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus está dizendo, ele tomou o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança, é o novo testamento, é o novo pacto. O homem que estava rompido com Deus, agora ele poderá ser religado se ele crer no Filho. Façam isso em memória de mim, celebrem a vitória, celebrem o religamento a Deus, celebrem o véu que será rompido, celebrem o Espírito Santo que virá morar em vocês, celebrem esse novo tempo do qual está chegando a vocês, porque eu irei ao Calvário em favor de vocês. Então nós vemos aqui o pão e vinho que são simbólicos, num ato simbólico, à memória de Jesus. E que memória? Que memória que tudo isso aponta? A memória que aponta que nós éramos pecadores, separados de Deus, sem esperança, condenados à condenação eterna, mas Deus amou o mundo e providenciou um Salvador para que todos aqueles que se arrependessem e crescem nele, agora pudessem ser um com ele, como está registrado lá em João 17, versículos 20 a 23, nós estudamos aqui alguns domingos atrás. E não apenas sermos um com ele, mas sermos um com ele por meio da nossa união enquanto igreja também, que está lá em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, quando Paulo diz àqueles crentes: olha, irmãos, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muito, somos um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Aqui esse texto de Paulo, ele está fazendo essa menção do que Jesus implementou. Quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos dos elementos, estamos vivendo esse algo vivo do corpo de Cristo, na presença dos seus que servem, que o amam, que caminham junto, que experimentam essa nova aliança, essa entrada no reino de Deus, por meio do novo Adão que veio a ser Jesus, por meio desse povo que foi religado a Deus, por meio de si Jesus. Quando todos se suscitam, conforme nós vimos aqui no batismo, não é? Na simbologia do batismo. Então nós vemos, igreja, que Lucas 22, ele trata a forma com a qual Jesus nos ensinou a praticar a ceia. Quando nós participamos da mesa do Senhor aqui da ceia, é um memorial, uma memória, uma lembrança do que Jesus fez por nós, e Jesus fala: olha, façam isso sempre em memória de mim, porque a partir de agora a vida de vocês não é mais uma vida rumo à condenação eterna, sem esperança, mas se vocês olharem para a cruz do Calvário e me reconhecerem como Salvador das suas vidas, haverá salvação para vocês, haverá novo rumo, haverá nova história, e vocês precisam celebrar isso, vocês precisam se lembrar disso, vocês precisam festejar isso que Deus trouxe para vocês, na minha vinda, para que eu fosse à cruz. Mas da mesma forma que nós participamos, e Jesus ensinou aqui em Lucas 22 a como participar da ceia do Senhor, Paulo lá em 1 Coríntios 11, ele fala também sobre como não participar. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes a gente faz as coisas de uma forma muito mecanizada, muito ritualizada. E Deus não nos chama para viver rituais vazios sem propósitos. Deus nos chama para viver grandes histórias significativas, profundas. Nós não gostamos de fazer coisas por fazer, mas nós gostamos de entender claramente do que estamos fazendo, o que aquilo significa, o que aquilo representa. E é nesse sentido que Paulo vai tratar com a igreja de Corinto lá, porque eles começaram a viver a ceia como se fosse só uma prática de igreja, assim como eles faziam algumas coisas nas suas vidas comuns, de alguma forma fazia algum sentido fazer algo do mesmo quando estavam junto com o povo da igreja, que era partir o pão, tomar o cálice, e é isso. Mas Paulo vem dizer: não, vocês estão falhando nisso,
vocês estão se antecipando uns aos outros, vocês não estão cuidando da congregação, vocês não estão vivendo algo especial para se viver em meio a essa experiência da ceia do Senhor. Paulo vai tratar com esses irmãos lá, dizendo assim: olha, vocês estão vivendo isso de uma forma desordenada, vocês estão fazendo isso sem consciência, e o reino de Deus não é algo para ser vivido sem consciência, mas é algo do qual nós cultuamos ao Senhor em espírito e em verdade. É em espírito, mas é com a consciência ligada, é com a razão devota, é com o coração entregue, é com o coração ajoelhado, é sabendo o que significa cada coisa do que você está fazendo, porque Deus é um Deus de construções, Deus é um Deus de significados, Deus quer que a gente viva o inteiro daquilo que nós estamos fazendo, porque Ele nos chamou para uma vida de intimidade, de entrega, de profundo elo, de relacionamento, como nós já vimos aqui no mês passado. E não existe coisa pior do que vivemos as coisas pelo simples ato de fazer, pelo simples ritual de fazer, sem nos ater aos significados profundos do que vivemos. Paulo vai trabalhar então sobre a forma com a qual eles estavam experimentando a ceia, e esse é o último texto que nós vamos olhar nessa noite aqui, 1 Coríntios 11, a partir do 23, quando Paulo diz assim: olha, irmãos, eu recebi do Senhor o que eu também entreguei a vocês. O que Paulo está querendo dizer? O que eu estou passando para vocês aqui não é algo que eu estou criando, é algo que eu estou repassando, que eu recebi da parte do Senhor, seja por parte da tradição apostólica, seja por parte daquilo que Deus me levou a compreender para que eu pastoreasse e cuidasse de vocês aqui hoje. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de Lucas 22, que nós lemos aqui agora há pouco. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão com os discípulos, e Paulo vai falar: olha, o que eu recebi eu estou contando, estou relembrando, estou reforçando para vocês, estou trazendo a memória aqui, porque vocês precisam viver isso aqui de uma forma consciente, e eu vou tratar isso de uma forma consciente com vocês também. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. É interessante aqui Paulo já tratando, olha, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. É o que nós fazemos na nossa mesa aqui também. Antes de participarmos da ceia, antes de tomarmos o pão e o cálice, nós agradecemos. E o que é esse agradecimento? É agradecimento por participar da ceia junto com a igreja, apenas isso? É um agradecimento muito profundo, meus irmãos. É um agradecimento da providência de Deus. Pensa Jesus reunido com os discípulos, participando da primeira ceia. Jesus, ele toma os elementos, ele agradece a Deus. E o que é esse agradecer a Deus que Jesus está ensinando aos discípulos? Jesus está ensinando assim: quando vocês forem trazer a memória, vão diante da mesa e antes de participarem desse ato cheio de significados, agradeçam pelo Pai ter enviado o Filho, porque foi Ele que trouxe o Filho ao mundo por amor a mim e a você. Nós vamos para a mesa e agradecemos: Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus de provisão, e obrigado por ter enviado o seu Filho a nós. E ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ou seja, esses elementos, o pão aqui simboliza o meu corpo que é dado ao Calvário, é dado à cruz, é dado ao sofrimento, é entregue à morte, para que a justiça de Deus seja satisfeita. E façam isso em memória de mim, Jesus disse. Façam isso se lembrando, façam isso trazendo à memória, façam isso pensando no seu Salvador que foi à cruz para você, por você. E no 25 ele diz: da mesma forma, depois da ceia, ele, Jesus, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, este cálice é a nova aliança, ele simboliza a nova aliança, a nova ligação com Deus, via o sangue de Jesus Cristo. Façam isso sempre que o beberem, mas façam com a memória ligada, façam em sintonia com Deus, façam reconhecendo que Ele é o Senhor da nova vida, da nova história da qual vocês têm vivido. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, ou seja, Paulo está dizendo, todas as vezes
que vocês ceiam juntos, Jesus disse, Paulo está relembrando, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos enquanto igreja aqui, quando nós trazemos os elementos, quando nós oramos, agradecemos e participamos desses elementos, nós estamos dizendo assim, glórias a Deus que enviou o Filho, glórias a Deus que estamos na igreja de Jesus, glórias a Deus que por mais que os sofrimentos se somem e sejam dificuldades dessa vida aqui presente, há esperança e um dia a gente estará participando dessa mesa nos céus com o Senhor. Precisamos viver essa memória, precisamos estar aqui de corpo, mente e coração falando obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Filho ter vindo por amor a nós, e anunciamos a morte do Senhor, e anunciamos ao mesmo tempo a esperança, porque Ele morreu, mas Ele não ficou na sepultura, Ele ressuscitou no terceiro dia, e nele somos ressuscitados também. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E aí Paulo continua, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, existe a maior dignidade em participar dessa mesa aqui, porque não foi de graça, foi pela graça, mas não foi de graça, não foi banal, não foi um ato qualquer, mas foi um ato de Deus que manda o Filho, é um Filho que vive uma vida impecável, é um Filho que entrega a sua vida por amor a pecadores, algo da maior profundidade, algo digno, e para participar dessa mesa precisamos estar em consciência, precisamos estar em entrega, vivendo na mesma forma, da mesma maneira digna com a qual Jesus se entregou por nós. E ele diz, todo aquele que comer ou beber indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, o corpo e o sangue do Senhor. Comer o pão indignamente, o que isso representa? Significa não honrar o momento, não se lembrar do que foi pago o preço e como foi, não honrar o amor, não se constranger, não se comprometer com o que Cristo fez por palavras ou por atos. Isso representa a gente participar da mesa, mas entender que essa mesa nos vivifica para a vida do aqui e agora, para viver o reino de Deus, o projeto de Deus, dentro do que Deus deseja para nós e por meio de nós para tantos outros. Porque Deus nos chamou para o seu reino de luz para que a gente traga muitas outras pessoas a viver essa doce presença dEle enquanto estivermos aqui. Mas um dia nós vamos para a presença dEle. Paulo mesmo é aquele apóstolo que diz que nada que nós experimentemos aqui ao longo dessa vida se compare com a grandeza da vida que Deus tem para a gente na eternidade. Isso aqui é um recorte de tempo temporário. E Paulo fala, olha, a gente precisa comer e participar dessa mesa dignamente. Não podemos pecar contra o corpo. Beber o cálice indignamente significa não estar em compromisso com o sangue, com a nova aliança, com a nova vida em Cristo, na nova criatura e fidelidade para a qual Jesus nos chamou para viver. Porque eu quero lembrar para você que lá no Éden aconteceu a queda, nós refletimos sobre isso dias atrás. E Jesus veio como providência de Deus, fez tudo o que Ele fez para que fôssemos religados a Deus. Que sentido há em nós aceitarmos a Jesus, atendermos a ordenança do batismo e depois começar a viver uma vida sem propósito, sem ordem, sem direção, participando da mesa indignamente, sem buscar a fidelidade, a santidade que cabe à vida daquele que tem agora o Espírito Santo morando dentro da vida dele? Precisamos estar comprometidos com isso, com essa nova aliança, com esse ato maior de amor. Nós agora estamos na presença, o véu está rompido. Isso é algo do mais lindo que aconteceu na história do homem, a possibilidade de nós voltarmos para a presença de Deus, a possibilidade de, em esperança, um dia a gente poder voltar para casa, igual a gente viu na semana passada. E como a gente não vai viver comprometido com isso, comprometido com essa santidade, comprometido com esse abandono do pecado? Precisamos honrar esse cálice da nova aliança, precisamos honrar esse sangue que foi vertido por nós, precisamos participar aqui em consciência, mas precisamos atravessar os nossos dias com uma vida que esteja igualmente comprometida quando nós não estivermos de frente à mesa também.
Porque é essa vida da qual Deus nos chamou para viver dignamente na presença dEle, obedecendo, fazendo a vontade dEle, lutando, combatendo o pecado, combatendo os caminhos errados e tortuosos que se apresentam para nós. Participar da mesa do Senhor implica estar em consciência aqui, mas é uma consciência que não está para um momento, para um rito, para um instante, mas é para a vida toda. Senão, você será culpado de pecar contra o corpo, contra o ato de amor de Jesus, contra Deus, contra essa nova aliança que Deus permitiu você a viver. Como você não vai viver isso? Eu quero chamar a atenção que isso aqui não tem a ver, não se trata de falar de pessoas perfeitas, mas se trata de falar de pessoas que estão comprometidas com a santidade, porque não há sentido em você pensar assim: eu aceitei a Jesus, eu me decidi a entrar no reino, marquei presença, estou lá no reino agora, o Espírito Santo vive em mim, e eu vou viver como se nada disso tinha acontecido para mim? Muito pelo contrário. A nova vida em Cristo, essa vida de marcas lindas, é uma vida de crescimento segundo a estatura de Jesus Cristo. Varão perfeito, conforme a vontade de Deus. Esse é o projeto, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. E nós não podemos esquecer disso. E quando nós estamos participando da mesa do Senhor, é um momento de chamada a esse compromisso. Você precisa honrar, você precisa tratar com dignidade o cálice do qual Jesus representa o sangue de Jesus que foi vertido por você na cruz. E no 28 Paulo diz assim: irmãos, portanto, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É engraçado que esse examine-se, ele tem essa propriedade de pense consigo mesmo, reflita no seu coração, com esse compromisso que você deve viver para com o corpo de Cristo, honrando o que Jesus fez, e para com o sangue de Cristo, honrando o sangue que Jesus verteu por você, e então decida, participe, tome parte, coma do pão e beba do cálice. Perceba que a fala aqui não é assim: olha, examine-se para ver se você vai poder participar no sim ou não. Mas é assim, examine-se e assuma os compromissos dos quais estão para a sua vida. Porque é um ato de retrocesso você olhar e falar assim: puxa, examinei e eu não estou legal, então eu vou permanecer nessa condição, eu não vou sair daqui, eu não vou estar como Deus deseja que eu esteja. Como assim? A fala de Paulo é: examine-se assim o homem e então participe. Examine-se e entenda que você tem a parte de reparação a ser feita. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor, nós estamos anunciando a vinda do Senhor que haverá de vir, nós estamos anunciando a cruz que teve um alto valor, que foi digna e da qual nós devemos nos comprometer, revendo e refazendo os nossos caminhos para viver a vida que Ele nos chamou a viver. Para que a gente viva comprometido com a santidade, porque Deus não está olhando e falando assim: olha, eu quero ver se você está ou não está. Deus quer que você esteja lá, Deus quer a bênção para você, Deus quer que você viva uma vida de santidade, porque é o melhor que você pode experimentar, e Deus quer te abençoar, Deus quer te alegrar, Deus quer te visitar com as bênçãos que Ele tem para você. À luz da palavra bíblica, nem é hipótese pensar assim: olha, veja aí, se você não estiver legal, fica na sua. Deus não quer isso para você. Se você não está legal, reveja os seus caminhos diante do Senhor e participe dessa mesa honrada e digna e se acerte com Deus. Se apresente diante dEle, porque Ele quer te ver intrépido, poderoso, cheio dEle, fazendo a vontade dEle, vivendo os propósitos dEle conforme Ele tem para a sua vida. É por isso que nós vemos aqui que é um convite à participação, não é uma condicionante, não é um caso sim, caso não. Mas é algo para que o homem de fato participe e viva a grandeza do que Deus tem para ele. E finalizando 29 diz: porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, come por comer sem discernir que se come para a vida em Cristo, para a vida, participando desse ato com Cristo e com Deus, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui ele está falando mais uma vez desse ato de consciência, desse ato de compromisso, desse se refazer na presença de Deus, de se rever diante de Deus, diante da lembrança do sangue vertido, da transformação que está para a sua vida, vivendo e participando disso tudo.
É disso que nós estamos falando. Deus coloca a sua mesa diante de nós e nos chama a vivermos cada vez mais e mais dentro dos propósitos do que Ele tem para nós. E o melhor exemplo disso, irmãos, é o exemplo de Judas. Eu quero lembrar com você que em Lucas 22, quando Judas está lá na mesa, quando os discípulos estão participando da mesa, Judas está lá. Estava lá ou não estava? E Jesus não chega e fala assim: Judas, não participe. Não, Jesus provoca exame em Judas. Jesus fala: e aí? Qual é a sua, Judas? Qual é a sua participação aqui? Qual é a tua atitude, Judas? E a atitude de Judas foi comer indignamente. Foi a atitude de não se haver daquilo que ele deveria se mudar e se transformar e mudar seus caminhos. Foi continuar na sua prática enganosa, na prática dos maus intentos. Jesus ainda o advertiu. Jesus não impediu Judas de participar. Jesus o advertiu. Jesus promoveu a oportunidade. Houve chances, mas ele não discerniu, ele não deu valor, ele não agregou o papel que ele devia ter naquela situação de mudar os seus caminhos e participou indevidamente. Ao invés de experimentar um propósito, vida, caminhada adiante, conforme os outros apóstolos viveram, Judas não pôde viver isso porque os seus atos, a sua trajetória de vida adiante disso frutificou para a morte. E a palavra de Deus, ela é séria sim. Mas Deus é o Deus que coloca coisas sérias, coisas profundas, coisas significativas, para que a gente viva a grandeza do que Ele quer que a gente viva na presença dEle. É por essas razões, irmãos, que nós, como Igreja do Senhor Jesus, a gente é muito zeloso, muito cuidadoso com relação à ceia do Senhor, porque nós sabemos que ela representa a grandeza dos símbolos dos quais o cristianismo, a Bíblia Sagrada nos ensina e nos chama para viver. É por isso que participam da mesa do Senhor apenas aqueles que já foram às águas do batismo, aqueles que já professaram sua fé, aqueles que disseram: estou no reino de Deus, eu tomei a decisão, eu criei em Jesus, e vivem essa grandeza dessa caminhada para Deus, para viver essas ordenanças da forma mais profunda e séria, obedecendo a Deus, obedecendo a Jesus, para alcançar a vida abundante, cheia de alegria, cheia de esperança enquanto aqui estiver, e para seguir nos propósitos de Deus, quando Deus nos chamar a um outro momento. E hoje nós vamos participar, igreja, deste momento aqui, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, como nós assim também chamamos.